Inara Correia, sou fonoaudióloga, audiologista. Hoje é o nosso primeiro podcast, o nosso Pode Escutar, e eu não poderia deixar de chamar já alguém da nossa equipe. Estamos aqui com a fonoaudióloga Renata Chalub, especialista em linguagem e também no método ABA, na ciência ABA. E nós vamos falar hoje um pouco de estímulo de linguagem. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Obrigada, Inara. Tudo bem, gente? Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta, né? A gente sabe que a estimulação de linguagem na fonoaudiologia é uma abordagem terapêutica, né, que visa promover o desenvolvimento da fala, da comunicação e linguagem da criança. Inclusive, eu sempre tento passar, Renata, essa diferença entre linguagem e fala. Às vezes os pais se preocupam tanto com a questão da fala, que a criança não está falando o R do Cebolinha, o L, né, que é algo mais comentado, mas hoje a gente vai falar aqui sobre a linguagem, sobre a maneira da criança se comunicar. Então, Renata, pensando em promoção e prevenção de saúde, né, dos atrasos do desenvolvimento da linguagem, como que nós podemos estimular as nossas crianças hoje em dia, né, com esse novo estilo de vida? Então, Inara, o que a gente tem visto é isso, né? Que o mundo está mudando, né? As formas como as crianças estão sendo criadas está sendo diferente de como era antigamente. Isso tem trazido algumas consequências, principalmente eu acho que nessa área mesmo da fala e da comunicação e da socialização. Né? Enquanto antigamente tínhamos famílias numerosas, né? Que a criança tinha uma oportunidade de estar ali conversando dentro de casa mesmo, se socializando com os irmãos, né? Com vários primos, parentes. Hoje, às vezes, ela fica sozinha, né? Uma criança, uma família que tem um filho, 2 filhos. Muita tela, os dois pais saem para trabalhar. Os 2 pais saem para trabalhar, às vezes ela fica em casa, não sabe qual é esse estímulo que ela tem quando está com uma babá, né? Ou mesmo quando está na escola, né? Então, os pais têm que estar sempre atentos a como que está se dando esse estímulo da criança em primeiro lugar, né? Como que ela está sendo estimulada, porque ela precisa de ter situações comunicativas para aprender a comunicar. E eu falo, né, Renata, que assim, às vezes quando a gente pensa em como estimular essa criança, eu acho que nada melhor do que o dia a dia mesmo, né? Dia a dia. Na hora de dar um banho, na hora de fazer a comida com a criança, o final de semana dá para bater o bolo com uma criança. Isso. E ali, né, assim, quanto mais você fala, eu falo que linguagem é muito repetição, né? Então, quanto mais você fala, quanto mais você demonstra, mais aumento vai ter desse vocabulário, né? Sim, então os pais têm que se preocupar o seguinte, tudo bem, nós não temos como, às vezes, mudar o estilo de vida da pessoa, assim, no sentido que precisa ir trabalhar, né, precisa de colocar a criança na escola cedo, mas qual é essa escola, né? Procurar saber o que essa escola está fornecendo de estímulo, em primeiro lugar, porque se a criança for ficar o dia inteiro na escola, ou parte do dia na escola, é muito importante que a escolha da escola seja muito bem feita. E foi bacana você comentar sobre isso. Eu que estou nessa transição, assim, de mandar a Maria Luísa para a escola. Hoje em dia eu vejo escolas que tem uma televisão enorme. Nada contra a televisão, que hoje é até um apoio para a gente. A gente tem que saber se aquela sala, além do professor, tem alguém para dar o apoio, tem outra pessoa para dar suporte, né? Isso que a gente está falando mais dos pequenininhos. Para não deixar também assim, vou dar banho em fulano, vou deixar todo mundo na televisão. Vou dar comida para fulano, vou deixar todo mundo na televisão. E a gente sabe que os primeiros anos são os anos de maior neuroplasticidade das crianças. E aí, às vezes, exatamente nesse momento, que é o momento que elas mais aprendem, a situação, são os anos que elas mais têm capacidade de aprendizagem, aprender o maior número de coisas, porque elas acabaram, né, de nascer, elas não sabem nada, então tudo é aprendizado, né? E se ela ficar muito tempo nessa tela, que vai ensinar algumas coisas, né? Porque a gente tem que observar o conteúdo dessa tela também. A tela pode ensinar alguns conceitos, sim, mas não sim. ensina o pedir, né, o se socializar, o compartilhar, exatamente. que a criança precisa aprender isso já desde pequenininho. A parte mais expressiva, né, Rei? Igual a gente escuta muito os pais falando também, meu filho é inteligente, meu filho entende tudo, mas ele não se expressa. Mas às vezes também aquele pai fala assim, você quer água? E a criança vai falar, quer um sim ou então um aham. Tenta dar opções, né? Por mais que você saiba que a criança está apontando ali para o pão,
pergunta, você quer o pão ou você quer o biscoito? Você quer a banana ou você quer a maçã? Porque se também vira para a criança e fala assim, o que que você quer? Aquela criança não tem aquele vocabulário. Evitar essas perguntas só de sim ou não, né? Exatamente. São mais perguntas mais elaboradas. E o dia a dia, né? Então a mãe fala, o que que eu posso fazer então? Então quando você está com a sua criança, né? Você deve pensar assim, não é porque eu não estou o dia inteiro que eu não posso fazer nada. Não, tem os momentos que você está, né, no final de semana, né, à noite. É aquele momento que você não pode... quando você tem uma criança pequena, você deve dar prioridade a ela. Então, evitar, já que no momento que você está em casa, você está inteiro para ela, né? Então, dedicar no momento do banho, conversar, no momento de alimentar, conversar, tudo, dar nome às coisas, e pedir para ela e se expressar, se né? expressar da reciprocidade. O que é isso mesmo? O que é isso? Pergunta a ela o que é isso, para ela estar respondendo também. Agora foi bom você comentar sobre isso, gente. Nada contra as telas. Assim, a gente não, nós somos mães, a gente sabe que dá um suporte, mas é o que eu sempre falo lá em casa, é que eu tento usar a tela, Renata, ao meu favor. Por exemplo, tá eu e a Maria Luísa. Se eu preciso tomar um banho, se eu preciso fazer uma reunião online, eu entrego aquela tela, entrego no sentido assim, ligo a televisão, eu evito dar o celular, né? Porque a criança, na verdade, só fica passando e tudo. E aí, naquele momento que eu preciso que ela fique mais quieta, eu posso até colocar a tela, mas nos outros momentos, não vejo necessidade. Então, de fato, tem que ter esse empenho, né? Um limite de tempo, né, também, né, que várias, mesmo a Sociedade Brasileira de Pediatria tem recomendado, né, Sim. que o mínimo possível, né, de telas, né, tem para cada idade tem uma recomendação, mas a ideia é que enquanto você estiver com a sua criança, você dê esse tempo, né, de qualidade também, né, um tempo de qualidade, você está inteiro e fazer uma outra coisa que a criança aprende também, que é brincar, né? Brincar com a criança, sentar no chão. Então, se ela não tem um irmão para poder estar brincando e sentando, e mesmo quando tem, muitas vezes os pais precisam direcionar aquela brincadeira para que ocorra uma aprendizagem. Às vezes os pais comentam, né? Nossa, eu levo na fono e brinca, mas é isso aí, né? A brincadeira, ela é direcionada, né? É a forma natural das crianças aprenderem, pela brincadeira, né? Então, e uma outra situação que é importantíssima, que também muitas vezes pela correria, o cansaço, os pais tem que ter uma atenção, que é a leitura, né? Já desde pequenininho, fazer aquela leitura diária, mostrar um livro, mostrar as figuras do livro. É uma leitura também só que você lê e a criança está lá dormindo. Não, eu falo que assim, ativa, a né? gente conversando sobre isso, rotina, né, Renata? Rotina, Criança gosta de previsibilidade, criança gosta de rotina. Isso serve até para essa questão mesmo de ansiedade. Sim. Né? Assim, a criança já saber a hora que ela tem para dormir, a hora que ela vai tomar o banho, isso já deixa ela mais tranquila. E a hora da história, né? Que todas as crianças amam também, né? E se ela não está gostando, é porque tem que observar se é porque ela não está viciada nas telas, né? Porque a criança se sente amada, se sente que está sendo dada uma atenção para ela. E isso também, quando você dá atenção para a criança, os outros comportamentos, vamos dizer, errados, acabam sumindo. Porque ela sente essa atenção que o pai e a mãe estão dando. É o que eu falo assim, a gente tem uma vida para falar sobre isso, né? Mas igual a forma de expressar da criança, às vezes a gente fala muito nessa questão de birra, mas é porque por trás disso tem muita coisa. Né? Então, às vezes a criança quer de fato uma atenção. Eu entendo que os pais estão cansados e tudo, mas é uma fase, né, que tem que se dar tempo, tem que dar tempo de qualidade para a criança. Isso. Renata, qual a idade que você sugere que os pais procurem um fonoaudiólogo quando a gente já tem essa suspeita do atraso de linguagem? Então, Inara, essa idade, assim, a gente vê que as crianças já, desde que nasceram, elas já vão aprendendo as coisas, né, o mundo ao seu redor. E aí elas já usam do balbucio ali com 6 meses, né, com 9 meses, até tem crianças que já começam a falar papá, mamã, começando a dar sentido. E com 1 ano até 1 ano e meio já tem que surgir as primeiras palavrinhas,
né? Principalmente nesse sentido de chamar a atenção, de chamar o pai, chamar a mãe, pedir as coisas, né? Tipo um suco, ou a mamadeira, as coisas que ele gosta já tem que estar ali falando a que a gente chama até assim de mando dentro da análise do comportamento. Então a criança já tem que estar pedindo condicionando, coisas, já tem que né? estar e também algumas palavrinhas do vocabulário dela do dia a dia, né? Principalmente também se ela tem esse costume de leitura, né? Já tá falando o nome de algumas figuras dos livros. Então, caso a criança chegue com 1 ano e meio, ela ainda não fala nada, já é importante talvez estar procurando, né? Através a fonoaudióloga, até mesmo para ter essas orientações de como pode estar estimulando melhor, né, a criança e se realmente precisa de alguma outra avaliação. Igual eu sempre gosto de falar sobre a diferença da linguagem. Fala que quando a gente fala em chamar, gente, o mamã, papai, a gente não tá esperando, né, Renata, uma palavra correta. Mamãe, papai, suco. Às vezes a criança vai falar uco, aga, a, mas ela tem uma forma de comunicação. E o segundo ponto que eu gosto, né, pra gente até comentar essa frase, que assim, cada criança tem seu tempo, mas dentro do que é natural do desenvolvimento, que né? é esperado pelo desenvolvimento, Exatamente. né? Porque às vezes ficou muito tempo, né? Nesse discurso, né? De cada criança tem seu tempo, mas a gente tem estudos, né? Que mostram que a média das crianças com 1 ano e meio já é falar essas primeiras palavrinhas. E quanto mais precocemente a gente perceber que tem um atraso de linguagem, ou que esse atraso de linguagem pode ser decorrente de algum outro transtorno até mais grave, a gente pode iniciar essa estimulação precoce. Que é o caso, por exemplo, também até de uma perda auditiva leve, que não tenha sido captada pelo teste da orelhinha. Porque quando a gente depois até vai entrar mais nesse tema auditivo, né? Mas tem muita relação com a linguagem, né? Inclusive já faz parte, gente, do nosso protocolo ter avaliação auditiva quando a gente pensa em um atraso de linguagem. Pode falar, ou também um transtorno do espectro autista, né? Que ele também, o primeiro sintoma do transtorno do espectro autista pode ser simplesmente esse atraso de linguagem, dependendo do nível de suporte. E foi ótimo você comentar sobre isso, porque assim, eu tinha essa dúvida, né? Mas você como especialista da ciência ABA, hoje em dia você vê que é muito utilizado para os autistas essa ciência ABA. Mas eu queria que você explicasse um pouco do porquê que ela é mais indicada para esses casos e se tem outras aplicabilidades, porque às vezes já aconteceu assim, já vieram me perguntar, Inara, meu filho não tem o autismo, mas orientaram a ciência ABA para ele. Mas por quê, né? Então eu queria que você explicasse um pouco disso pra gente. É porque a análise do comportamento, Inara, ela não foi criada para autistas, né? É uma análise geral de qualquer comportamento humano. Então, a análise do comportamento é essa ciência que vai analisar quais os comportamentos são adequados ou inadequados para cada situação, qual é o comportamento de acordo com a idade também, né? Então, a análise do comportamento em si, ela não é uma ciência que não é ligada ao autismo, é ligada à condição humana. Entendi. Só que aí, quando eles foram fazer uma intervenção com autistas, a análise do comportamento aplicada, que é você utilizar a análise do comportamento para aplicar na terapia, na intervenção, ela se mostrou mais efetiva com as crianças autistas do que as outras intervenções. Isso por conta da parte comportamental? Sim, porque ela é mais direta, ela vai direto em cada comportamento que você quer alterar. Certo. Então, se a criança tem um problema de socialização, ela já vai direto no problema de socialização. Se ela tem um problema na área de linguagem, ela vai também vai direto na situação problema. Mas isso... E ela usa também de reforçadores, né, positivos, de forma a ter um resultado mais rápido,
né? Para qualquer criança, na verdade. É isso que eu ia exatamente. Então, assim, utilizar. A ciência ABA, ela pode, então, ser aplicada com outras crianças. Sim, na verdade, a ciência ABA ela pode ser aplicada com criança, com adultos, em empresas. Ah, que bacana. Também. É uma forma de você... o que a ciência ABA diz, né? Na verdade, ela diz que você tem qualquer comportamento, ele para ser mantido, ele tem que ser reforçado. Os comportamentos que você quer que não sejam mantidos, ele tem que ser extintos. E aí você usa, através da análise do comportamento aplicada, você usa técnicas para reforçar ou extinguir comportamentos. É simplesmente isso. Ah, que bacana. Agora, assim, gente, o tema polêmico, né? A gente estava conversando isso um pouco antes de estar gravando aqui o podcast. A gente sabe, né, assim, da importância dos diagnósticos precoces, né? Mas, digamos que também nós temos diagnósticos precoces, a gente lida com isso, né, que foram feitos com poucos critérios, né? Então, quais são os cuidados, Renata, que nós profissionais e os familiares, né, que estão nos assistindo devem ter com relação aos diagnósticos? Todo diagnóstico, né, ele envolve uma questão, né, tanto familiar quanto da equipe, tem que ser dado de forma muito criteriosa. Por quê? Principalmente porque até com relação a você falar com a família, né, sobre fechar um diagnóstico, isso pode causar uma série de implicações, até mesmo psicológicas, né, na família. Então, eu acho que tem que, principalmente diagnósticos complexos, como o do transtorno do espectro autístico, né, que ele é só clínico, né, não tem nenhum exame que determine, né, se uma criança detecte, né, é autista ou não. Acho que deve ser feito com uma equipe multidisciplinar, né, para começar. E evitar também um diagnóstico a partir de só um critério, né? A gente sabe que o DSM-5 tem os critérios para vários transtornos, né, incluindo do espectro autístico, eles têm que ser bem analisados, cada critério, além de que a gente tem que observar o seguinte, que não precisa fechar um diagnóstico para iniciar a estimulação. É isso que é o principal. A gente pode começar a estimular a criança a partir dos déficits dela e ao longo do tempo ir conhecendo melhor, vendo como está sendo esse resultado dessa estimulação. Não, e foi bacana você falar sobre isso, assim, eu com 13 anos de fonoaudiologia, eu trabalhei muito na parte da linguagem, né? Agora com o nosso especialista aqui, que eu tô mais fora. Mas assim, eu lembro que era uma demanda tão excessiva dos pais, mas o que ele tem? Mas qual é o diagnóstico? Tem autismo? Não tem autismo? Tem isso ou não tem isso? Mas aí eu sempre falava, mas ele não tá com atraso de linguagem? Tá, então vamos tratar o atraso. Isso. Né? Porque a gente sabe que diagnósticos também vêm aí de exclusões. É o que eu tenho passado muito sobre isso, né? Nós, no caso, com relação aos processos de transtorno de aprendizagem, dislexia, disgrafia. A gente passou por um período de pandemia que a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Tem a questão cognitiva, né? Que a gente também tem que levar isso em consideração. Então, assim, o que eu sempre oriento os pais é procurar para trabalhar aquela abordagem que o filho, né, a criança não está tendo e aos poucos isso vai nos apresentando qual é o caminho a ser tomado. Será que é uma conduta mais especializada para o autismo ou não? Tem os trabalhos, né, interdisciplinares também. Até porque, Inara, no caso, para você dizer, até fechar qualquer diagnóstico, seja de dislexia ou de autismo, o critério é que seja um transtorno persistente. Então, às vezes, mesmo com a estimulação, a criança demora a evoluir. Então, quando ela demora a evoluir, aí você já liga, acende a luzinha. Já tem tudo. Já tem aquele assim, olha, estou trabalhando, né? Ela está sendo estimulada, ela tem um ambiente, né, todo de estimulação, né? E mesmo assim está com dificuldade. Então, aí a gente já pensa num transtorno, não só na falta de estímulo. Sim. Então, tem que ter essa diferença. Uma coisa é a criança estar pouco estimulada, outra coisa é ela ter um transtorno.
E aí, como você disse, a pandemia trouxe isso, uma pouca estimulação, tanto nessa área toda, né, de fala, leitura escrita, comunicação social, e pode acabar causando esses falsos diagnósticos. Sim, né? Exatamente. Então, a nossa atenção é para isso, né? Tem, gente, a dificuldade com relação à linguagem, à fala, procure o profissional, que o profissional vai te conduzir, né, da melhor forma. Mas, Rê, eu queria agradecer a sua presença, né? Foi um prazer recebê-la aqui. Vocês encontrou a Renata aqui na nossa clínica, ainda com os horários bem apertados, né? Hoje em dia você vê que essa demanda de linguagem, ela é grande, né? Eu acredito que seja por conta desse nosso estilo de vida atual, mas nós estamos aqui para aguardar vocês e poder ajudar. Muito obrigada, viu, pela presença. De nada, estamos aqui à disposição. Para quem quiser tirar dúvidas, né? Exatamente, pode mandar perguntas que aí depois a gente vai respondendo pessoalmente. E obrigada a você, ouvinte, né, por estar aqui no nosso Pode Escutar. A intenção é que a gente sempre traga dicas, convidados, sempre dentro da fonoaudiologia de forma integrada e avançada, de forma quinzenal. Nos sigam no @clinica_escutar para atendimentos. É o 987-14-9345 e nossa clínica está aqui na Júlio Rodrigues, número 41, Marajoara, em Teoflotone. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.